Bom dia. Bom dia. Estamos aqui em mais um podcast dentro do IP Results, promovido pela Caderno Virtual junto com a Max Folha. E estou aqui com a Karine. Eu vou ler de novo aqui no papelzinho, porque eu tenho um nome complicado, mas o seu ganhou, hein? O meu... Estringueta. Estringueta, isso mesmo. Psicóloga organizacional, né, Karine? Isso. E a gente foi brifado aqui que você vai falar um pouquinho pra gente sobre retenção de talentos, né? Uhum. Meu nome é Gustavo, Caderno Virtual, sou CEO, a gente trabalha com educação corporativa também há muitos anos e a gente entende bem o problema da retenção de talentos, né? Muito. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Aline, e falasse pra gente exatamente quais as estratégias que você promove e o que você faz aí nas organizações. Excelente, Gustavo. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Meu nome é Karine, sou psicóloga, trabalho na área organizacional já há mais de 10 anos. Enfrentei aí várias nuances, né, dentro dessa área organizacional, mudanças dentro do mercado de trabalho, falo que quem trabalha com RH desde a época dos inícios de 2000, conseguiu ver a evolução do Departamento de Recursos Humanos no mercado e também as dificuldades que a gente cada vez mais vem enfrentando, né? Hoje a gente enfrenta muitos desafios, dentre eles pessoas, né, com relação a tanto contratar quanto reter, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que o processo de retenção de uma empresa com os colaboradores, ela começa lá no processo seletivo, né? Que é quando a empresa ela faz o convite para aquele candidato participar da entrevista, a forma como a empresa trata aquele candidato, a forma como ela, né, acolhe, entende, faz todas as etapas, tem o respeito pelo candidato. Então, o processo de retenção, porque o candidato ele avalia a empresa desde o momento que você entra em contato com ela. É o processo de experiência do colaborador. Exatamente, né? Como tem a da experiência do cliente que por muitos anos as empresas só preocuparam com isso. E exatamente. Agora elas estão alertando para dentro, né? Como se diz, sempre foi uma visão para o cliente externo, né? Agora a gente tem que entender que existe um cliente interno e esse cliente interno ele tem ali o embasamento para todo, né, o negócio funcionar. Hoje a gente não funciona, nenhuma empresa funciona sem pessoas, né? E hoje o nosso maior desafio, primeiro, é ter pessoas engajadas na empresa. E esse engajamento, ele vem muitas vezes em coparticipação, sim, do que a empresa pode oferecer, né, do que a empresa pode proporcionar para essas pessoas estarem ali. E também da motivação daquela pessoa em estar. Hoje nós temos muita dificuldade no processo de recrutamento e seleção. Antes de falar um pouquinho da retenção, a questão de você recrutar, selecionar e manter as pessoas dentro da empresa é você conseguir trazer essas pessoas, atrair essas pessoas para estar ali dentro. Então, Karine, vou só te contar uma fita. Eu sou diretor da BRH Goiás e a gente faz na BRH anualmente um evento chamado a BRH na Praça. Eu acabei de falar no podcast já participei anterior, dele como organizadora com vocês. Então você já sabe a dificuldade. Já. Você vê, ano passado foram 7.000 vagas e tivemos aí 1.500 pessoas. Exatamente. 2 dias de evento. Exatamente. Quer dizer, impensável. A gente está até agora procurando. Esse ano a gente já fez em Anápolis 5.000 vagas, 1.000 pessoas. Sim. Tentando entender o que está acontecendo com o mercado. Achamos algumas explicações. Sim. Mas a gente conseguiu identificar ainda o peso de cada uma dessas explicações, né? Sim. Uma delas é a tecnologia. As pessoas estão trabalhando por conta própria. Dificultou muito. Outra é a tributação. Sim. Que você não consegue pagar a mesma coisa que a pessoa trabalhando de forma autônoma. Vai receber. Se a empresa for fazer isso daí, o tributo vai aumentar o custo e aí o produto inviabiliza todo o processo. E nós temos também a questão da carreira. Exato. Então, realmente está complicado. Fora os benefícios de bolsa sociais, que tira aí pelo menos metade da nossa força de trabalho. Tira e muito. Que tá parada, né? Exatamente. Então, nivelou-se por baixo. A gente percebe que o Brasil dos últimos anos é um Brasil que não visa levantar a régua. Não. Ele abaixou a régua. Então, as pessoas não têm... Se ele está feliz, se ele tem dinheiro, aquele carpe diem, né? Vive o dia de hoje. Exatamente. Eu tenho dinheiro para pagar minha academia, eu consigo dar uma certo. Tá tudo certo. Então, tirou aquele espírito capitalista das pessoas. Exatamente. O que faz elas se contentarem com uma bolsa, alguma coisa. Porque vive o aqui e agora, não tem a projeção. Não tem projeção. E entra muito a questão das gerações, né? Se a gente pegar a questão de geração, se a gente pegar lá dos baby boomers, né? Lá atrás, nossos avós, nossos pais, a gente entende que eles trabalhavam em prol do quê? O trabalho era a razão de vida.
né? Eles trabalhavam realmente porque eles tinham sustento através daquilo. E a gente foi percebendo que com o passar do tempo, essa preocupação com o trabalho, ela foi monetarizando, só que hoje esse monetário, igual você está falando, é o aqui e agora, é o que é bom para mim, não o que é bom para a empresa. Né? Se eu tô... Fora também, Karine, a criminalização da iniciativa privada. Exatamente, então, que tá um absurdo. Um pensamento completamente assim, equivocado. Exatamente. Né? E isso assim, atrapalha o Brasil em termos internacionais, Com a nossa certeza. produtividade. E como as pessoas elas vivem num ambiente pequeno, elas não têm uma visão do jogo de xadrez inteiro, elas não entendem o que significa, por exemplo, quando uma multinacional deixa o país. Exatamente. Eu não trabalho nessa empresa, nunca vou trabalhar para essa empresa. Não, mas essa empresa, ela derruba um dominó lá na frente. Em termos econômicos, que o chega impacto... na comunidade inteira, mesmo que ela não seja na sua cidade. Exatamente. É uma cadeia produtiva gigante. Só que eles não têm essa visão. Não tem. Justamente pela percepção pequena, né? E aquela questão que nós falamos, que você acabou de falar. A questão da tecnologia impactou demais hoje no mercado de trabalho. Pessoas que acreditam que podem ganhar dinheiro através da internet, mas ela não tem a estabilidade, não pensa na segurança futura. Que nós, da nossa geração, já pensamos. Sim. Né? Eu penso futuramente, eu preciso aposentar, eu preciso ter uma segurança financeira futuramente, porque eu não vou ter mais vitalidade para trabalhar. Eu preciso ter uma segurança financeira. Essa geração de hoje não pensa nisso. É aquela visão de que eu nasci no Brasil, o Brasil deve alguma coisa para mim. É isso. Né? O país está devendo para mim. Está devendo para mim. Agora o que a gente não sabe. Eles vão resolver o meu problema, né? Exato. Eu costumo comparar aquele filme do Will Smith, que ele fica sozinho com o filho, sem emprego, etc. Quer dizer, o Brasil é o melhor país do mundo para você não fazer nada. Exatamente. Vai tentar ter essa postura na Europa. Fora, não tem. Tem gente que volta. Ninguém te ajuda, ninguém te estende a mão. O Brasil é um país solidário. Exatamente. Só que essa solidariedade tira da pessoa o medo. Exato. E quando você tira o medo, você não faz a pessoa correr e se esforçar. Se esforçar para correr. Né? Então, a zona de conforto aqui é uma coisa maravilhosa, uma coisa gigantesca. Exatamente. E isso atrapalha a produtividade, né? Não, e é assustadora, né? Porque para mim, zona de conforto é uma coisa assim... Eu tenho até uma aluna que ela falou, Karine, por sua aula eu saí da minha zona de conforto, eu odiava psicologia. E você me fez sair não só da zona de conforto de estudar psicologia, como estudar psicologia fora do Brasil. Porque ela percebeu que dentro do propósito, do objetivo dela, aqui dentro ela não ia conseguir atingir as expectativas dela. Então, a gente tem essa responsabilidade muito grande, nós que viemos de uma geração diferente, nós que viemos de uma época diferente, de uma realidade de mercado diferente, de mostrar para eles essa realidade hoje. Você já está conversando com meu pai, ele falou assim, nossa, se eu mostrasse para os vendedores de hoje como era feito o pedido de um produto lá em 1970, 80, Sim. que era por fax, você tinha que mandar o fax, telegrama. Não tinha disponibilidade de estoque na hora. Não tinha. Eu falei, pai, se você criasse um treinamento falando sobre isso, eu acho que os meninos iam ficar assim, até aterrorizados. Eu fiquei dentro de universidade por 20 anos dando aula, como coordenador de curso. Eu costumava falar para os meus alunos na primeira aula. Pergunto, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Legal. Mas você dá conta de produzir 20? Como assim? Porque você vai custar 20 para a empresa. Lógico. Aí eu pergunto, se você consegue produzir 20... Por que você vai trabalhar para alguém para ficar só com 10? Então. Por um único motivo, risco. Exatamente. Quando você trabalha dentro de uma organização, CLT, etc., você está trabalhando sem risco, o risco é todo dele. Então esses 10 mil que você deixa para a empresa é para pagar o seu risco, não existe almoço grátis. Exatamente. Então se você não quer responsabilidade, você não quer risco, você tem que saber que o seu trabalho, principalmente no Brasil, que tem uma carga tributária gigantesca, enorme, ele vai ser tomado e não é pelo seu patrão. Exatamente. Não é, ele também tem um sócio perverso, com que certeza. é o governo, que te traz um falso bem-estar social, que é você mesmo que paga. Então Exato. É tudo uma grande ilusão e que a maioria da população brasileira não está percebendo o buraco que ela está entrando. Exatamente. Não existe saída sem empreendedorismo, sem vontade de crescer, sem acordar de manhã e com vontade de ir lá e procurar o seu, né? Exatamente, então, Gustavo. A sensação de segurança, para mim, é o maior problema que a gente tem hoje, uma e falsa hoje, segurança. E entra nessa questão o que nós viemos falar um pouquinho hoje sobre a retenção de pessoas dentro da empresa. Os desafios das empresas hoje está sendo justamente manter essas pessoas dentro da organização. E ela está tendo, porque eu brinco, desculpa até a expressão, mas eu brinco que hoje o poste mija no cachorro, né? Por quê? Porque as empresas estão tendo que elaborar estratégias para que as pessoas se convençam a ficar lá.
E não os colaboradores que falem, não, eu preciso desse emprego, eu tenho que estar aqui porque eu tenho sustento, eu tenho uma casa, eu tenho aluguel. Falsa impressão de segurança. Exatamente. Então hoje as empresas estão tendo que rebolar todo o processo, né, refazer todo o processo para que ela crie estratégias para falar, colega, eu preciso de você. E para isso eu vou disponibilizar flexibilidade de horário, eu vou te ajudar no equilíbrio da sua qualidade de vida. Porque hoje um dos maiores desafios que faz com que as empresas percam pessoas também é a falta de flexibilidade, é a questão da liderança. Hoje 90% das empresas perdem pessoas por liderança, isso é comprovado. Então elas estão tendo que ter um retrabalho de treinamento, de desenvolvimento, de reconfigurar todo o quadro dela de líder e até de clima e cultura organizacional, porque impacta diretamente. Acabamos de falar no podcast anterior. Exato, impacta diretamente hoje no processo de retenção de pessoas. Eu trabalhei em empresas em que a cultura era totalmente autoritária e quem permanecia lá eram pessoas da geração baby boomers, porque eram pessoas que para eles o emprego era importante, independente do ambiente, independente do processo. Eu preciso estar aqui, então eu vou enfrentar o que eu preciso para estar aqui, porque eu preciso desse salário. Hoje em dia, essa geração de hoje não quer saber disso. A geração mais ou menos de 94 para cá, que é a geração Z, e hoje nós já temos a Alfa no mercado, que é os nascidos pós 2014, 2010, né? Eles não querem saber disso, eles querem, como se diz, eles não querem ser patrões, mas querem agir como patrões. Exato. Né? E é essa a maior dificuldade que nós temos. Na última edição da BRH na Praça, fizemos uma estatística, o que tinha de avós procurando voltar a trabalhar, porque tinha uma neta em casa grávida com filho. Pais voltando a trabalhar. Porque tem que sustentar o filho que não quer ir para a rua, que não quer estudar. Que não quer sair da universidade, não quer nem entrar na universidade. Exatamente. Né? Então, isso aí é um problema que a gente é uma realidade triste. A gente tem que ver, dentro das organizações, eles estão preocupados com produtividade. Sim. Porque o salário dos colaboradores sai da produtividade, Sim. sai de abaixar custo. Então, nós estamos num dilema muito grande hoje em dia. A tecnologia vem para ajudar. Porque as empresas, você pega no agronegócio, uma colheitadeira demite 300, 400 pessoas. Exatamente. Só que até o Elon Musk teve uma fala que ele falou, nós vamos ter que chegar num pensamento que vai ter que ter uma renda mínima global. Exatamente. Inevitável, porque não há o que se fazer com essa população. Não tem. Infelizmente não tem. Não tem, porque os meios produtivos, eles não dão conta de bancar o que está acontecendo, né? E agora, é uma realidade triste, né? Se a gente parar a pensar. É triste. Muito triste. Mas é uma mudança de mindset que está acontecendo no mundo todo. Exatamente. Né? Eu não vou entrando em viés político, nada, mas tem. Sim. Nova ordem mundial, uma força levando. Aí você tem como espelho a China. Aí você olha a China, vê aquela maravilha que está acontecendo lá com o governo dito comunista. Sim. Que na verdade aquilo é um capitalismo disfarçado. Absurdo, né? Absurdo, disfarçado de comunista. Sim. E aí esse espelho fala, tá vendo? Lá dá certo, então vamos seguir. Só que nós não temos ainda estrutura para isso. Não é só estrutura. O Brasil é um país muito novo. Ele tem que passar por muita coisa para chegar na mentalidade de disciplina que tem um chinês. Exatamente. Então o que muda lá é o povo. Exato, a cultura. A cultura deles é que muda. Aí você vai lá na Europa, as pessoas não roubam. Tem supermercado que não tem nem funcionário, aberto de madrugada. Não é que as pessoas não roubam porque elas não são corruptas. É a cultura deles. Não, e porque se você roubar, você tem prisão perpétua. Exatamente. Se você for a punição é diferente. Existe punição. Exatamente. Né? Aqui não existe. Né? Engraçado você falar isso, existe uma metodologia de recrutamento e seleção, que é recrutamento e seleção às cegas. Não sei se você já ouviu falar sobre ela. Não. É uma plataforma que você só conhece o funcionário, né, o candidato, quando ele começa. Então você não sabe a cor do cabelo, você não sabe, fisicamente você não sabe nada dele. Ela foi criada para você contratar as pessoas literalmente, unicamente por competência, seja ela técnica ou comportamental. Então, através desse processo todo, ela passa por diversos testes e avaliações, aonde ela vai ser avaliada pelo que tecnicamente e comportamentalmente ela pode entregar. Tem que ser terceirizado, né? Existe uma plataforma, tem umas plataformas hoje na internet que fazem. Hoje, empresas como Danone, Nubank, elas já fazem essa prática de contratação, tá? É um mecanismo, é uma plataforma que você contrata. E nas minhas aulas, eu falo que o Brasil, as empresas, elas não têm maturidade para esse tipo de contratação. Porque hoje ainda se contrata pela afinidade, Sim. ainda se contrata pelo emocional, não se contrata pelas competências.
E isso impacta diretamente no nosso processo. Não, mas quando a gente fala de competência, vamos falar aí de hard, soft skills, né? Algumas Sim. competências comportamentais você precisa observar. Como é que a gente observa isso às cegas? Aí, já, voltando à pergunta. Aí, dentro desse processo, a base maior é mais técnica, né? A base de análise é mais a skills, não a soft, tá? É justamente porque eu preciso entender o que aquela pessoa pode me entregar. E aí, claro, a gente tem testes comportamentais que através desse sistema a gente consegue avaliar, né? Existem testes comportamentais hoje que a gente consegue validar, exatamente. Então, através dessas ferramentas que eu consigo ter uma validação do comportamento, né, da parte comportamental, da soft skills, né, nesse sentido. Então, isso tem gerado, gera um processo de inclusão, gera um processo maior de eu estou contratando aquela pessoa pelo que ela pode me oferecer, mas gera também um processo de que as empresas hoje, tratando de cultura, né, que a gente estava comentando, hoje o Brasil não tem essa maturidade para esse tipo de processo seletivo, tanto que Danone e Nubank são empresas, né, que não são nacionais. E elas hoje conseguem trazer esse tipo de maturidade de contratação porque elas estão pautadas no que a pessoa pode entregar, não no processo do que eu quero que ela entregue como pessoa, seja física, né, ou qualquer outro tipo de vínculo afetivo. Então, eu já vi gerente contratar por candidato torcer pelo mesmo time de futebol que ele. Nossa. Não pela competência que ele tinha. Ah, não, vou contratar fulano. Não, mas ele torce pro time tal. É o mesmo time que eu, depois a gente pode ter ali um... Você entende a maturidade? Também tem retenção de uma forma esquisita. Por exemplo, tem um call center gigante, não vou citar nomes nem o lugar, porque você vai saber qual é, que ele retém a pessoa porque ele tem um banheiro muito melhor do que na casa dele, porque ele tem a academia ali, porque ele tem um shopping dentro da empresa. Sim. Quer dizer, ele tem uma vida dentro da empresa. Exato. De forma visual, de bem-estar, etc. Muito melhor do que ele tem quando ele sai. Então ele prefere ficar na empresa. Por um salário, às vezes, medíocre. Mas o benefício que ele tem ali dentro está suprindo toda uma realidade que ele não tem. De social, inclusive. Sim. O cara, às vezes, namora, ele vai... Tem tudo ali dentro da empresa. Tudo. Então, ele criou uma nova vida para reter colaborador. E esse é o grande desafio hoje das empresas. O que buscar para reter? Porque as empresas estão tentando de todas as formas. Então vamos colocar um treinamento específico, um treinamento personalizado. Vamos buscar benefícios personalizados. Hoje a iFood está aí colocando vários tipos de benefícios que a gente pode personalizar para cada empresa. Não fazendo merchan para eles, mas é porque é o que está forte no mercado. Em termos de gamificação. Que é o que tem ajudado muito nesse processo. É necessário, mas não deveria ser. Vamos concordar, né? Concordo com você, mas é o que está tendo de ferramenta para que eu consiga fazer com que aquela pessoa fique. Com certeza. Entende? E aí, entrando num quadro de empresas, vamos falar do setor goiano, que é a nossa realidade. Hoje a gente sabe que 90% das empresas goianas são familiares. Sim. Como que eu mudo uma cultura de uma empresa autoritária, que para ela acredita-se que a pessoa ela tem que crescer por merecimento, mas não por competência, por tempo que ela está ali dentro? Aí como que eu consigo reter uma pessoa que entrou agora e viu que tem uma pessoa que está há 12 anos no cargo e subiu por conta do tempo? Aquele estudo que ela está se dedicando, aquele curso que ela está fazendo, qual que é a visão que ela vai ter de crescimento ou de estabilidade numa empresa dessa? Por outro lado, também pessoas que estão na empresa por muitos anos se dedicando, vê uma contratação nova de alguém acima dela. Exatamente. Então, existem pontos, né, de partidas e contrapartidas nesse processo. Então, ao mesmo tempo que nós temos empresas em que trabalham muito a questão da estabilidade, mas levam essa estabilidade por questões de tempo, que a pessoa... Eu já ouvi dono de empresa falar assim, não, fulano pediu conta, não, vou fazer o seguinte, então, ele está em qual cargo? Ah, não, ele é analista de vendas. Vamos subir ele para supervisor? Só para ver se ele não sai? Ou seja, você não sabe se a pessoa tem uma competência para liderança, você não sabe se ele vai conseguir entregar relatórios ou fazer todos. Não, mas vamos subir porque eu não quero perder ele. Eu sei que se eu subir ele de cargo, a questão para ele é salarial e às vezes não é salarial. Não. Entende? Não é só suspeitos. isso. Às vezes não é só o salário que está fazendo aquela pessoa ficar ali. É outras demandas que precisam. Então, hoje a realidade do mercado é essa. As empresas lutam de diversas formas, criam diversas estratégias para que a gente consiga reter as pessoas, mas, ao mesmo tempo, existem várias nuances que atrapalham o processo de retenção. Liderança é uma delas. Muitas vezes, falta de um plano de cargos e salários, que as pessoas entram já perguntando, né? Você faz entrevista e você vê, qual que é a possibilidade
possibilidade de crescimento que eu tenho nessa empresa? Às vezes as empresas acham ruim esse tipo de pergunta, mas não é questão de olhar para o ruim. É para a pessoa entender, poxa, ela quer criar uma carreira ali dentro, ela tem essa possibilidade? Se ela não tiver, para ela às vezes não faz sentido. É melhor que ela desista agora do que depois de contratada. Você vai entrar em qual veículo, né? Você vai entrar num carrinho de rolimã, Então, num carro popular, ou num foguete? exatamente. Onde você está sentando, né? Eu preciso saber, provavelmente é uma pessoa que tem objetivos, que tem estratégias de desenvolvimento profissional. E se a empresa não tivesse o mesmo nível de pensamento, ela vai perder. Não dá match. Então essa é a realidade das nossas organizações hoje, num contexto geral. Não dá para falar de retenção sem a gente falar de todo esse contexto que nós discutimos. Que pena que nós não temos 2 dias para ficar conversando. Verdade, viu, Gustavo? Eu queria aproveitar o tempinho que falta, que a gente já tá estourando. Você me falou do projeto seu de ecoterapia. Fala um pouquinho dele. Falo, claro. Não tem muito tempo com o tema. Mas eu achei maravilhoso. Bom, hoje eu sou gestora de recursos humanos de um centro de ecoterapia aqui em Goiânia, em Goiânia, né, que é a Cabalos Ecoterapia e Equitação. Nós estamos ali no setor Jaó. O que é ecoterapia? É reabilitação através do cavalo, né? Então, uma terapia assistida por animais. Então, o próprio movimento do cavalo, né? Cada cavalo tem a sua personalidade, então cada um é usado por uma razão específica. Então, através disso, a gente consegue, com crianças autistas, tempo de espera, reabilitação, habilidades sociais, psicomotricidade fina e grossa. Então, a gente depende do plano terapêutico que é montado, né? Então, dentro desse processo, a gente trabalha a conexão da criança, do adulto, do adolescente com o cavalo, que melhora a qualidade de vida. E você disse também que dá para fazer alguns projetos com empresas, com lideranças. Sim, lá já tive procura de empresas para fazer trabalho em equipe na utilização de cavalos. Então, quem quiser, né, entender um pouquinho melhor sobre isso, é um projeto que eu comecei a desenvolver aos poucos, junto com a minha gestora, para que a gente possa expandir isso para as empresas, porque o cavalo é um animal maravilhoso, tanto na sua essência, na sua personalidade, no seu emocional. Ele é um cavalo, ele é um animal muito sensitivo. Ele traz uma carga emocional de histórica, né? Exatamente. O cavalo participou de todas as... Exatamente. De todas as grandes mudanças, né? E ele participa até hoje e vou contar para você, é um animal que sente. Sim. Tanto que é interessante, quando a gente tem uma criança que ela está muito triste, o cavalo ele tende a andar de cabeça baixa. Então, durante a terapia, aí quando a criança vai melhorando, ele vai levantando a cabeça. Que legal. E tem cavalo que, se você subir emburrado, estressado, ele nem anda, ele empaca. Justamente por conta da carga emocional sentida. Então, tem alguns projetos que a gente está desenvolvendo justamente em parceria com empresas para que a gente consiga trazer ali um trabalho em equipe, uma essência diferenciada, colocando o cavalo nesse meio de desenvolvimento. Deixa seu Instagram da empresa também. Cabalos Ecoterapia. Cabalos é CABALLUS Ecoterapia. Segue a gente lá, conhece um pouquinho sobre o nosso trabalho e eu estou à disposição para o que precisar de dúvidas. Obrigado, viu, pela contribuição. Obrigada eu pelo convite. Maravilhosa conversa. Que Espero bom. que você curta o evento aí, que está Com maravilhoso. certeza. Obrigada mais uma vez.